Tudo bem, pessoal? Você se considera uma pessoa otimista? Você, se trabalha com coaching, você acredita que é papel do coach ajudar os coaches a se tornarem mais otimistas ou menos pessimistas? Se eu te perguntar o que é um pensamento otimista, você consegue explicar para mim? Vamos nesse assunto hoje. Eu acredito que é um dos principais pontos dentro do coaching é ensinar os nossos coaches a desenvolverem estratégias cognitivas, emocionais e comportamentais mais funcionais para eles atingirem as metas que eles buscam atingir. E falar de otimismo, falar da forma que nossos coaches interpretam as situações é elemento fundamental para entender toda essa dinâmica, não é verdade? Dos meus processos de coaching, eu costumo assustar um pouco os meus coaches quando eu digo que um dos princípios para o nosso processo é que aqui a gente não acredita em comportamentos certos e comportamentos errados. Nós acreditamos sim em comportamentos úteis e comportamentos inúteis em cada situação. Como assim? Todo comportamento é útil em algum contexto. O exemplo que eu costumo dar é você gritar em um estádio de futebol, vendo seu time jogando, é um comportamento extremamente útil. Mas você gritar com o seu chefe, com a sua noiva, com o seu namorado, já não é um comportamento tão útil. Entendido esse conceito de que metas não são certas ou erradas, e sim úteis ou inúteis, nós podemos passar para o próximo ponto. Uma coisa muito importante dentro de um processo de coaching sério é explicarmos aos nossos coaches a importância de especificar, de objetivar, da forma mais precisa possível, as ações que eles pretendem tomar. Por exemplo, o coach diz a você: eu pretendo fazer uma semana melhor. Essa é minha meta. Isso nunca é uma meta para um bom coach. Eu pretendo fazer uma semana melhor, ou eu pretendo fazer melhor na próxima vez, é absolutamente subjetiva. E a nossa mente não trabalha bem com comandos subjetivos. Como assim não trabalha bem com comandos subjetivos? Eu disser a você, faça uma reunião melhor da próxima vez, a sua mente pode interpretar aquele comando de várias formas. E a minha vai achar que passou de forma mais objetiva possível aquela instrução para você. O ponto é, como que se criam metas específicas para nossa mente entender realmente o que nós queremos fazer? Eu tenho uma regra, e essa regra é um pouco estranha, mas dá certo. Eu brinco com meus coaches e digo o seguinte: a sua meta vai estar específica o suficiente só depois de você conseguir explicar para uma criança de 10 anos o que você vai fazer e ela entender. Quando nós buscamos especificar a esse grau as nossas metas, a nossa mente é levada a pensar naquela situação que elementos que nós temos controle e quais elementos nós não temos controle. Isso é o que nós chamamos aqui no coaching de locus de controle. Força a nossa mente a buscar entender quais elementos específicos dentro daquela ação ela pode controlar e quais ela não pode controlar. Eu costumo dar o exemplo da chuva. Se irá chover amanhã é um elemento que eu não posso controlar, eu não sei, não está sob o meu controle. Porém, colocar um guarda-chuva no meu carro para me garantir já é outro elemento, já é outro ponto. Isso sim está sob o meu controle. Quando você ajuda o coach a pensar dessa forma, a ir buscar quais elementos ele pode influenciar, controlar ou exercer qualquer tipo de ação, você ajuda o coach a focar a sua energia nos elementos que ele realmente pode influenciar. E isso que faz toda a diferença. E por que faz toda a diferença? Porque aqui nós entramos no conceito de autoeficácia. A autoeficácia, bem estudada pelo grande Dr. Bandura nas ciências cognitivas, que é a crença das pessoas que acreditam na capacidade que elas têm de influenciar o seu próprio funcionamento e, em consequência, o ambiente. Isso faz toda a diferença em você alcançar alta performance ou não. Isso talvez entre um pouco no senso comum de uma pessoa otimista ou uma pessoa pessimista. Ajudar o coach a entender, em todas as situações importantes na vida dele, a ele focar nos elementos que ele controla e deixar de lado os elementos que ele não controla, está diretamente ligado a aumentar a autoeficácia do coach. Com isso, ele pode sim dedicar a sua atenção aos elementos que ele pode influenciar naquela situação e assim aumentar a sua performance e, em consequência, atingir melhores resultados. Isso talvez seja uma pessoa otimista, uma pessoa que acredita que quanto mais ela focar nos elementos que ela pode controlar, mais sorte ou mais força de vontade ela pode ter e atingir melhores resultados. Perceba que não é o simples fato subjetivo de pensar positivo ou pensar melhor que está em jogo aqui. O que realmente está em jogo é desenvolver a consciência, o senso crítico do coach
em atingir melhores resultados através das ações, dos elementos que ele pode controlar ou influenciar de alguma forma. É uma forma mais inteligente, uma forma mais saudável de desenvolver um otimismo consciente. Eu costumo dizer aos meus coaches que o meu papel aqui não é desenvolver um senso de otimismo ou um viés de Poliana na interpretação deles que eles têm sobre o mundo. O meu papel aqui como coach é ajudá-los a desenvolver um senso crítico em relação às situações do mundo. É eles desenvolverem a crítica e buscarem evidências para tomarem decisões. Quando um coach aqui na Escuta Coach diz algo, eu não estou aqui para dizer para ele se ele está pensando certo ou se ele está pensando errado. O meu papel aqui é que evidências que você está se baseando. Isso sim é ter um pensamento inteligente, é ter um pensamento crítico em relação às situações e não simplesmente imaginar um mundo cor-de-rosa, um mundo positivo, um mundo que tudo vai dar certo. É desenvolver um pensamento científico, um pensamento embasado. Isso sim é o papel do coaching. É ajudar os coaches a buscarem evidências na hora de tomarem as suas decisões, na hora de desenvolverem as suas crenças. Tanto que uma das placas, e talvez a primeira regra que nós temos aqui na Escuta Coach é: seja crítico e busque evidências. Ser crítico e buscar evidências é a postura mais saudável, mais funcional que um ser humano pode ter frente a frente ao mundo. Inclusive frente a frente ao coach. Eu digo aos meus coaches, não acredite no que eu estou lhe dizendo. Vá pesquisar, teste. A última coisa que eu quero aqui é criar um bando de seguidores que vão acreditar em tudo que eu digo. Não. O primeiro ponto que nós temos como coaches é ajudar os nossos coaches a desenvolver esse senso crítico. Isso é o famoso empowerment, é o empoderamento. Ele não pode depender do coach no dia a dia dele. Ele deve sim desenvolver um senso crítico, um senso embasado, que vá buscar evidências para ele tomar as decisões, para ele realmente solidificar as crenças dele em terreno fértil, em terreno produtivo. Cabe a nós sim indagar, questionar, para junto com ele desenvolver esse senso crítico. Longe de nós, bons profissionais de coaching, querer criar um bando de polianas. O que é a poliana? A poliana é aquela pessoa que não enxerga problemas, enxerga todo mundo cor-de-rosa. O pessimista o que é? O pessimista é aquele que não vê possibilidades de solução, apenas os problemas. O otimista, que também é conhecido como realista em alguns pontos de vista, é aquele tipo de indivíduo que consegue entender que sim, existe um problema e que ao mesmo tempo ele tem sim capacidades e possibilidades para ir buscar soluções e resolver aquele problema. Esse sim é o otimista. Esse sim é o que eu acredito que é o papel do coach em desenvolver um senso de otimismo em seus coaches. Vocês conseguem perceber o quanto distante está esse conceito de otimismo para aquele conceito de senso comum do pense positivo, pense que tudo irá dar certo, confie em si mesmo e ponto final? Essa visão simplória de que o simples fato de você imaginar ou visualizar uma situação como perfeita ou como tudo dando certo já basta. Não, não é esse o nosso papel. O nosso papel é sim de ensinar os nossos coaches a esperarem o melhor, mas se prepararem para o pior. E mostrar a eles que eles devem focar a sua atenção, as suas ações, nos elementos que eles realmente podem controlar ou influenciar. E não desperdiçar a energia deles com elementos que eles não têm o mínimo controle. Não é o simples fato de imaginar que tudo vai dar certo. É focar em fazer tudo dar certo, focando sua atenção nos elementos que podemos controlar. É bem mais do que esse simples otimismo infantil. É muito mais do que essa proposta misturada de novas tendências aí. E aqui entramos naqueles assuntos polêmicos que eu disse no primeiro vídeo que nós iríamos entrar, que parece tudo uma questão de mentalização. E não é. Atingir bons resultados, atingir alta performance, não basta só imaginar que tudo irá dar certo. É preciso se preparar para tudo dar certo. Vamos imaginar uma entrevista de emprego. Temos aqui a Maria. A Maria é uma pessoa otimista, no sentido inteligente da palavra. Ela foi treinada aqui pela Escuta Coach, vamos colocar assim. A Maria sabe que ela tem total capacidade para influenciar todos os elementos que ela pode influenciar na entrevista de emprego. Ela pode se vestir muito bem para aquela entrevista, ela pode falar de uma forma extremamente persuasiva, através de um tom de voz calmo, uma frequência e ritmo de discurso médio, um sorriso tranquilo, e assim influenciar aquela situação da forma mais positiva possível. Porém, a Maria sabe também, por ter entendido que o foco é nos elementos que ela controla e não nos elementos que ela não controla,
que existem sim elementos que ela não controla. Talvez naquela entrevista tenha algum candidato mais preparado que ela. Talvez naquela entrevista, naquele dia, o entrevistador que a Maria vai interagir tenha acordado mal e aquilo atrapalhe na avaliação dela. Porém, todos esses elementos que ela não controla não são interpretados de uma forma negativa por ela. São interpretados sim de uma forma inteligente. Ou seja, são elementos que ela não pode controlar. Então ela foca toda a atenção que ela pode em desenvolver, em aprimorar, em treinar os elementos que ela pode controlar. E assim aumentar e melhorar a sua performance naquela entrevista. Maria é uma pessoa otimista, uma pessoa inteligente, uma pessoa que sabe colocar a sua atenção nos elementos que realmente fazem diferença. Então, pessoal, vamos desenvolver o nosso senso crítico. Vamos buscar evidências para tomar nossas decisões, para solidificar as nossas crenças. Vamos realmente ser cientistas da nossa vida. Não aceitar qualquer proposição, qualquer afirmação, sem antes refletir sobre aquilo, sem questionar de onde aquilo está vindo. Isso sim é uma postura inteligente, uma postura saudável. Isso sim cabe ao coach. Em qualquer tipo de processo, seja no executive coaching, seja no life coaching, seja no coaching de carreira, desenvolver o senso crítico dos seus coaches, ajudar os coaches a desenvolver uma forma científica de pensar nas situações. Isso ajuda as pessoas a atingirem melhores resultados, certo? Eu espero que vocês tenham gostado e daqui a 15 dias nos vemos com um novo tema, ok? Um forte abraço e faça uma ótima semana.